E aí, pessoal, bora lá fazer exercícios de química? Vamos lá, temos aqui um exercício muito interessante, muito contextualizado e também um exercício aí interdisciplinar que vai envolver conhecimentos de outras áreas também, o que é muito importante, né? Para a gente não ser ah, alunos aí ou estudantes meramente gabaritadores, mas que compreendem e que conseguem dialogar os conhecimentos de uma área com conhecimentos de outras áreas, né? Vamos lá ler o exercício então. Uma usina termoelétrica a carvão emite diariamente grandes quantidades de dióxido de enxofre SO2 e dióxido de carbono CO2. Na atmosfera, esses óxidos reagem com a água das nuvens, formando ácidos responsáveis pela chuva ácida. Considere as seguintes reações: 1. SO2 gasoso mais água líquida, que vai resultar em H2SO3, né? Como o nosso produto, ok? Que mais? CO2, a outra reação, CO2 mais H2O, água, que vai formar H2CO3. Muito bom. O que mais que o exercício diz? A usina emite em um dia 6,4 vezes 10 elevado a sexta gramas de SO2 e 4,4 vezes 10 elevado a sexta gramas de CO2. E ele nos dá aqui as seguintes informações: massa molar SO2 é 64 gramas por mol e a massa molar de CO2 é igual a 44 gramas por mol. O volume molar dos gases, CNTP, 22,4 litros por mol. O que ele quer da gente, pessoal? Classifique os óxidos, perdão, né? Classifique os óxidos SO2 e CO2 quanto à função inorgânica. Vamos começar com esse aqui então, pessoal. Como vocês devem saber, nós temos aí quatro tipos de óxidos, né? Temos os óxidos ácidos, básicos, anfóteros e neutros, né? Os óxidos básicos, pessoal, são aqueles que em que o oxigênio se liga a metais, ok? Já os ácidos, né, esses que eu disse são os óxidos básicos, né? Já os óxidos ácidos são aqueles oxigênios que se ligam a elementos aí que são os ametais, com exceção daqueles elementos ali de transição, da fronteira ali dos ametais, né? Por exemplo, o alumínio e o zinco, né? Muito bem. Então temos os dois tipos aí. Os outros tipos são o anfótero, que são justamente o resultado da interação do oxigênio com esses ametais aí de transição. E temos aí também os óxidos neutros, por exemplo, o CO, né, que é um monóxido de carbono muito perigoso, muito tóxico, o NO, né, e o NO2, ok? Esses são neutros, porque eles não reagem, ok? Eles não reagem de maneira nenhuma, ok? Bem, então já acabamos aí fazendo a primeira parte. Na verdade, não oficialmente, mas eu vou fazer agora. Se considerando tudo isso que eu falei, o SO2 e o CO2, eles são aí combinações do oxigênio, no primeiro caso com o enxofre e no segundo com o carbono. Ambos são ametais e não estão ali naquela zona de fronteira dos ametais, né? Não são o caso, como eu disse, por exemplo, do alumínio e do zinco, né? Então, SO2 e CO2 são óxidos ácidos, isso mesmo, ácidos, ok? Calcule o número de mols de cada óxido emitido. Muito bem. Então, pessoal, ó, o exercício já me dá aqui. Como que eu faço para saber a quantidade de mols? Lembra? A quantidade de mols é o número de massa produzido aí no caso, né, emitido pela usina, né, dividido pela massa molar, né? De maneira que eu vou ter aí, por exemplo,
No caso aí do SO2, vamos começar com ele, vou colocar aqui N1, a gente M1 e EMA1, ok. A gente vai ter aí 6,4, opa, não é ponto não, não é no inglês não, que eu lido tanto com inglês que às vezes eu acabo trocando as coisas. 6,4 vezes 10 elevado a 6, né? Isso daí, olha lá, ele já dá a massa molar, olha que exercício bonzinho, dividido por 64. Que sacada que eu posso fazer aqui, pessoal? Bom, se eu jogar essa vírgula para cá, eu vou. É só eu diminuir aqui, ó. É a mesma coisa que eu dizer 64 vezes 10 elevado a 5, entendeu? Então, 6,4 vezes 10 elevado a 6 é a mesma coisa que 6, é a mesma coisa, perdão, 6,4 vezes 10 elevado a 6 é a mesma coisa que 64 vezes 10 elevado a 5. E aí, qual é a vantagem que eu ganho? Eu corto 64, né, com 64 aqui em cima, né, de maneira que eu vou ter o quê? Não é mesmo? Elevado a 10. Perdão, 1 vezes 10 elevado a 5, né? Mols. Ok? Mol. Muito bom, né? Porque aqui eu tenho gramas, é, e aqui eu tenho, e aqui eu tenho mol. Exatamente. Gramas por mol, né? Melhor dizendo, gramas por mol. Aí, como eu divido aqui, tal, tal, corto grama com grama, vai ficar mol, ok? Muito bem. Então, é isso, pessoal. Em toda essa emissão aí de SO2, essa é a quantidade de mols. E como que ficaria a quantidade de mols aí no caso do dióxido de carbono? Vamos lá, então. Mesmo cálculo. Eminho 2, Emão 2, que vai me dar o quê? Agora é 4,4 vezes 10 elevado a 6 dividido por quanto? Por 44. Olha que coincidência, pessoal. É a mesma situação, ó. Apago aqui, mudo aqui e coloco 5. Vou ter 44 aqui, corto. Vai me dar, coincidentemente também, 1 vezes 10 elevado a 5 mol. Muito bem, então temos aqui já o cálculo do número de mols de cada óxido emitido. Determine quantos mols de ácido sulfuroso e ácido carbônico podem ser formados. Novamente, quantos mols de ácido sulfuroso e ácido carbônico podem ser formados. E aí, pessoal, a gente vai pegar, basicamente, vamos fazer o quê? Ora, se eu tenho aí no caso 60, 64, na verdade não, vou fazer de um jeito um pouquinho mais fácil, né? Se eu tenho aqui, por exemplo, 1 vezes 10 elevado a 5. Na verdade, ó, tem um jeito muito mais fácil de fazer isso, pessoal. Agora me veio aqui à mente, a gente vai poupar um pouco de tempo. Pessoal, olha aqui a nossa reação. Quais são os números aqui? Quais são os coeficientes estequiométricos que a gente tem? A gente tem aqui 1, 1, certo? E aqui também tá tudo 1, tudo balanceado e tudo no 1. Então, qual que é a nossa pergunta? Determine quantos mols de ácido sulfuroso e ácido carbônico podem ser formados. Pessoal, eu ia chover no molhado, né? Mas me veio aqui uma iluminação, né? Repare que tudo aqui está com um coeficiente estequiométrico 1, tá? De maneira que o que que ele quer, ó? Determine quantos mols de ácido sulfuroso e ácido carbônico podem ser formados. Ora, já vimos, né? Temos aqui 1 vezes 10 elevado a 5 mol para cada um deles, né? Porque não muda aqui a não muda que os coeficientes estequiométricos são um para cada um deles. Não há uma combinação diferente. Então, ambos vão produzir
essa quantidade de mols que a gente já tinha visto aqui. Não tem necessidade nenhuma de eu caminhar para fazer uma regra de três e descobrir o óbvio que já estava lá. Então vocês me perdoem, né? Por eu ter iniciado o caminho mais complicado, mas é isso mesmo. Quantos mols de ácido sulfuroso e ácido carbônico podem ser formados? É aquilo lá que eu já mostrei, um de cada aqui pelos coeficientes estequiométricos, ok? E explique, por final, por que o SO2 provoca maior impacto ambiental que o CO2, mesmo quando emitido em menor quantidade. É bem simples, pessoal. Na verdade, o que que acontece? O SO2, ele é um ácido forte, tá? Ele vai produzir aí um oxiácido forte, né? Agora, o que que acontece? Já o ácido carbônico, ele vai ser o quê? Vai ser um ácido fraco, tá? Por esse motivo, o que que acontece? Do ponto de vista biológico, por exemplo, o SO2, ele mata muitos micro-organismos no solo, ok? Ele realmente é muito complexa essa consequência, né, da chuva ácida, né, como a gente diz aí, que é a resultante aí do SO2 com a água na atmosfera, né? E outra coisa também do ponto geográfico, do ponto de vista geográfico, perdão, que faz com que o SO2 seja muito complicado, é o fato de que ele é extremamente corrosivo, tá? Ele acaba corroendo estátuas, monumentos, ok? E aí isso acaba sendo ruim, no fim das contas, ok? São duas razões aí, poderia haver outras aí, certamente há outras, mas essas duas já está de bom tamanho, tá? Espero que você tenha gostado, desculpe aí qualquer bobagem, qualquer devaneio, mas já deu certo, ok? Se você gostou, dá uma curtida aí para ajudar a gente, compartilha, tá? E manda aí seu comentário. Não se esquece de de se inscrever, perdão, no canal aí do YouTube, tá? Isso ajuda muito a gente também. E te espero na nossa próxima aula de exercícios de química. Até lá. Tchau.